Olá, nós estamos recebendo a empresária Isis Madruga, diretora do Laticínio Belo Vale, da marca Isis. Este é um mini documentário para o programa de pós-graduação, doutorado em administração, uma parceria técnico-científica entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Senhora Isis, muito obrigado pela participação, pela presença. Nós gostaríamos inicialmente de dar as boas-vindas e já perguntar como nasceu o empreendimento Laticínio Belo Vale, como nasceu o iogurte Isis e toda a sua gama de produtos. Com muito prazer, que primeiramente uma das coisas que a gente tem mais orgulho na vida é de contar a nossa história, por ter sido uma história de muita luta, por sermos um exemplo que vale a pena acreditar, né? Que vale a pena fazer o que ama. Então, hoje, uma das nossas missões é contar a nossa história. Por isso que a gente fica muito feliz quando a gente tem oportunidades como essa, onde a gente pode compartilhar um pouco do que fizemos, sabemos e aonde queremos chegar, né? Então, a história da Isis, do Laticínio Belo Vale, é uma história muito bonita. Começou em 2013. Meu pai era comerciante, porém ele amava, ele tinha um hobby de cozinhar, ele sempre procurou fazer algo no setor de alimentação, até porque a história dele, o pai dele tinha produções de doces artesanais naquela época, doce goiabada, né? Enfim, ele vinha já de uma história onde eles já tinham história em relação à comida em si. Mas ele foi ser comerciante, quando surgiu a oportunidade dele vir para Sousa, montar a loja dele, mas sempre foi um homem que vivia buscando. Eu acredito que ele acho que não se sentia tão realizado. Certo dia ele foi a Minas Gerais fazer um curso de defumação, e ao chegar lá, foi espiar um outro curso ao lado, aquelas coisas da vida que a gente não explica, mas a gente é preparado para algo e para que as coisas aconteçam. E ele foi espiar aquele curso, era o curso de laticínios. Chegando lá, se apaixonou, já voltou dessa viagem dizendo que ia montar uma empresa de laticínios ali em Sousa. E daí meu pai era um homem muito desbravador, ele não tinha medo, ele simplesmente comprou os tachos, preparou aquele ambiente, um pequeno ambiente, era no quintal do salão, minha mãe era proprietária do salão de beleza, e ele começou a botar em prática o que aprendeu. Assim, ele não terminou o curso de defumação, ele correu, foi fazer de laticínios. E daí eles começaram, né? Minha mãe sempre foi muito parceira do meu pai, e ele começou a fazer os produtos e minha mãe saía para vender. Eles tinham um carrozinho, e até que nesse meio tempo, meu pai viu que era muito trabalhoso, ele não estava conseguindo cuidar da empresa que ele já tinha, o comércio, e a empresa começou meio que crescer, só que ele nem estava sentindo o crescimento. E daí minha mãe já enxergava essa coisa que poderia realmente dar certo. Aí, do meio para o fim, eu acho que eu vou desistir disso. Foi quando minha mãe disse, não, agora a gente começou, a gente vai terminar. E daí ela contratou um vendedor, que era um rapaz, o nome dele é Ramalho, ele está conosco até hoje, nosso vendedor mais antigo, e contratou ele, disse, você aceita um desafio, vamos vender esses iogurtes aqui. E daí eles começaram. E a empresa, de fato, o medo quis paralisar o meu pai, mas minha mãe era uma mulher muito corajosa, é o nosso maior exemplo de coragem que eu já tive até hoje na minha vida. E ela foi, e começou. E daí nossa empresa, graças a Deus, ela só cresceu. Com pouco tempo, nós já compramos o terreno onde hoje é a nossa fábrica, onde foi a ampliação. E graças a Deus, por meu pai amar demais o que ele fazia,
eu acredito que por isso que deu certo. E estamos aí hoje quase 30 anos no mercado, e nossa empresa vem crescendo mesmo diante de tanta dificuldade, diante de um cenário econômico muito difícil. Nossa empresa vem crescendo e é muito orgulho para a gente. Mais orgulho ainda hoje é poder contar essa história e saber que nós demos de continuidade, né? Apesar deles, meus pais, para quem não me conhece, já faleceram. Primeiro morreu minha mãe, ela tinha cirrose, não de bebidas, mas ela tinha tido cistosomas, e daí com o tempo foi agravando. E meu pai, 2 anos depois, também faleceu. E eu vejo hoje que eles são, sim, um exemplo de vida, que eles conseguiram deixar plantado o valor e não o dinheiro. E para mim foi a maior herança que eles deixaram, foi a nossa história. Por isso que eu tenho muito orgulho de contar ela hoje. Como se deveu essa evolução? Quem foi que criou esses produtos no decorrer dos anos? Em certos aspectos foi seu pai. Seu pai, ele copiava de outras empresas ou pegava umas ideias que sua mãe dava, que seus familiares davam? Como é que se deveu esse enriquecimento, né, do catálogo de produtos que vocês têm hoje? Hoje nós temos aproximadamente 92 itens, né? E após o falecimento do meu pai, a gente decidiu que a gente ia parar de criar, porque já tinha produto demais, e a gente ia focar como trabalhar melhor o que a gente já tinha. Mas o que é que acontece? Meu pai era um homem onde ele não... Para ele tinha que sempre buscar coisas novas. Ele era um homem extremamente inovador. Então, o hobby dele, meu pai nunca foi um homem de farras, de amigos, ele amava trabalhar. Porém, ele tinha o hobby de viajar. Todas as vezes que ele viajava, ele sempre trazia algo novo. E imediatamente já corria atrás para saber como e poderia produzir aquilo. É tanto que a gente tem um queijo que é nosso, que ele que fez a questão. Ele adorava leite de cabra, e daí ele viajou para a França e chegou lá, ele provou um queijo que é meio vaca e meio cabra, porque aqui as pessoas não queriam queijo de cabra, porque tem um gosto muito forte, né? E ele disse, achei o que eu queria, eu agora vou conseguir vender o queijo. Ele tem histórias como essa, e daí a gente conseguiu chegar a essa gama de produtos que nós temos hoje. Isso é mérito dele. Ele era inovador demais, ele foi abrir o restaurante dele, ele queria fazer o melhor macarrão, ele queria fazer o melhor molho de tomate. Ele trouxe a máquina da Itália, porque vocês entendem como ele não queria ganhar dinheiro, ele queria fazer a história dele, né? E hoje, sim, ele também dizia outra coisa muito interessante. Eles dizem que as pessoas têm mania de querer criar demais, reinventar a roda, né? E ele dizia que não precisa inventar uma nova forma das coisas girarem. O que a gente precisa é aprimorar. E era o que ele fazia. Ele pegava o que já existia, né? Ele pegava um produto, ele buscava coisas novas. Isso sim ele fazia. E depois ele buscava como fazer aquele produto se tornar ainda melhor. Assim foi esse queijo que ele comeu na França. Lá era 60% cabra, eles têm um gosto muito... na Europa, eles gostam muito de queijos, um queijo nobre, queijo de cabra na Europa. Então, ele trouxe para o Brasil essa receita, lá é 60% cabra e 40% vaca, 40% leite de vaca. E aqui ele inverteu e tornou-se um queijo que você sente bem de longe esse sabor desse queijo. A gente até deu uma parada esse período, né? A gente decidiu trabalhar melhor outros queijos finos que a gente já tem. Meu irmão, ele tem uma visão um pouco diferente do meu pai, no sentido, ele é mais jovem, né? Ele tem uma visão empresarial mais atual. Meu pai, ele era um desbravador. Meu irmão, ele é um administrador nato, ele é muito inteligente. Hoje quem administra a parte, quem responde pela nossa empresa. Eu costumo dizer que eu sou a cara da empresa e ele é o responsável da empresa. E ele tem uma forma diferente de administrar do meu pai,
mas que, com a junção das duas administrações, hoje nós estamos conseguindo, eu costumo dizer, tudo tem um tempo de Deus, né? Naquele momento precisava aquela forma de ser do meu pai, e hoje precisa da forma de ser do meu irmão. E é por isso que a Isis é sucesso. E esse desenvolvimento na empresa, ele continua? Vocês conseguiram pegar esse perfil desbravador do seu pai e colocar como uma cultura dentro da empresa? Existe um setor dentro da empresa da Isis que é voltado apenas para pesquisar novos produtos ou aprimorar os produtos já existentes? Se eu disser a você que existe uma sala com um computador e alguém que é pago para especificamente isso que você está falando, eu estaria mentindo, né? Porém, hoje, a nova administração do meu irmão, ele estimula que as pessoas pensem. Ele ama trabalhar com pessoas que ajudam ele a concretizar a organização, mas que também traga inovações. Hoje, a gente tem muito orgulho dos nossos colaboradores, são pessoas já há algum tempo nos seus cargos, mas meu irmão trouxe essa cara nova no sentido que todo mundo pode se ajudar, não só uma pessoa. A gente não precisa contratar especificamente uma pessoa aonde a gente seja só para isso. Não, hoje, a preço de hoje, talvez chegue um dia que a gente vai precisar disso, mas hoje nós trabalhamos de forma conjunta, né? Nós temos os gerentes comerciais, temos gerentes industriais, temos o setor de qualidade, onde a gente aprimorou muito, principalmente o ano passado. Nós temos vários relatos que as pessoas realmente reconhecem que a gente está ainda melhor. Enfim, é um trabalho hoje em conjunto. Meu irmão continua com essa eficiência que meu pai tinha de trazer coisas novas, mas hoje a gente, confesso a você, que a gente vai mais com o pé no freio em relação a trazer mais e mais, porque a gente tem uma linha muito vasta. Pelo contrário, a gente está tendo que dar um freio, como esse queijo mesmo que eu falei. É um queijo tão nobre, tão importante, tem uma história. É um queijo que tem uma história, que a gente decidiu parar ele um pouquinho para quando retomar com ele, a gente vir contando a história desse queijo. Porque hoje em dia, com a mudança, com a tecnologia, não só basta você querer jogar no mercado e simplesmente vender. Nós acreditamos que tudo tem que ter uma história para as pessoas darem valor aos nossos produtos, ao que quer que seja. É tanto que hoje a gente faz questão de se tornar parceiros dos nossos clientes de rede, de supermercados, até mesmo clientes finais, para conhecer a nossa empresa, pois quem conhece a empresa da gente, ela se apaixona. Diz, meu Deus, como é que existe uma empresa dessa no sertão da Paraíba, onde não tem água, onde não tem perspectiva? Entenda que as pessoas geram sentimentos de que ali não pode ter aquilo. E quando elas chegam, elas se surpreendem. Por isso que a gente quer trabalhar muito essa questão da história, dos nossos valores, que hoje em dia as coisas estão muito superficiais, estão muito mecanizadas, e as pessoas estão esquecendo do valor das pessoas. Então, a gente é uma empresa onde a gente valoriza muito os nossos colaboradores. Hoje, nós trabalhamos para os nossos colaboradores, em contrapartida, eles têm esse sentimento de troca. Eles mesmos trazem coisas novas, eles mesmos resolvem os seus problemas, o problema da empresa. E, enfim, eu acho que é uma energia muito boa que tem dado certo. A cultura, então, que o seu pai colocou lá atrás, ela é disseminada pela empresa toda. Não é? Ela não tem um setor específico, mas eu acho que desde a cúpula estratégica, onde você e seu irmão estão, até o chão de fábrica, né, tem este perfil de trazer, né, de levar, né, buscar inovações dentro do que eles estão fazendo. Né? Foi isso que eu extraí, correto? Nós temos uma cultura muito forte. É impressionante como as pessoas absorveram, mesmo as pessoas novas que entram, elas sentem claramente.
eu presenciei uma coisa tão linda. A gente fez um curso, a gente foi escolhido nacionalmente para prestar um seminário dentro da nossa empresa, que a gente tem um auditório. E teve uma pessoa que chegou, que ela era de Minas Gerais, se eu não me engano. Ela disse, na nossa farda tem, assim, Easy, lugar de gente feliz. E ele achou aquilo interessante, mas ficou por ali. Aí depois, no fim da tarde, ele chegou para mim. É impressionante como, literalmente, a Isis é um lugar de gente feliz. Eles sentiram essa coisa do valor da cultura. Meu pai implantou isso muito forte naquelas pessoas. E é muito rico saber que a gente está conseguindo dar continuidade a esse sentimento de forma mais moderna. Claro que a gente precisa inovar. A Isis hoje ela é uma empresa onde ela está inovando cada vez mais, não só os seus produtos, mas a parte industrial, mas também a administração. Eu acho que hoje conta muito isso. Existe dentro da empresa procedimentos de escuta do funcionário, sabe? Onde o funcionário possa sugerir melhoras, possa sugerir mudanças, entendeu? Desde o chão de fábrica até os gerentes. Existe esse procedimento dentro da Isis? Hoje a gente tem um setor de RH muito forte dentro da empresa. É uma das coisas que a gente trabalha bastante. Nós temos terapeutas para justamente essas pessoas que a gente está vendo desestimulada, a gente possa trabalhar ela, porque sempre tem uma causa, né? Sempre não justifica diante de tanto sofrimento que o mundo está passando, não só o Brasil, a uma pessoa não valorizar o seu trabalho. É injustificável. Se ali é um ambiente bacana, onde tem tudo que aquele funcionário precisa. Então, eu acredito que a gente não só pode julgar que o funcionário não presta. Não é assim. A gente tem que entender, porque às vezes a gente perde um excelente funcionário por não tirar um tempinho para tentar entender o que está errado. Às vezes é um companheiro de trabalho que ele não está se dando bem. Às vezes é uma forma... a gente tem que entender que as pessoas não só querem dinheiro, as pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem ser reconhecidas, e é isso que a Isis faz com seus funcionários. É por isso que ela se preocupa no funcionário dela estar bem, estar se sentindo feliz naquele lugar. Com certeza aquela pessoa vai produzir muito mais. A gente, se tem algum funcionário com problema, a gente está ali junto. A gente está lançando agora o plano de saúde, não esses que existem por aí. A Isis está lançando o seu próprio plano de saúde de forma que a gente consiga ajudar ainda melhor aquelas pessoas. Enfim, a empresa cresceu, não tem como mais. Eu lembro, tem fato, gente, é porque é tanta história que a gente passaria o dia aqui contando. Mas até certa quantidade de pessoas da nossa empresa, meu pai fazia questão, ele mesmo, ele fazia a cesta de Natal, ele mesmo entregava. Ele mesmo fazia os jantares de confraternização. Ele não permitia que outra pessoa fizesse, porque aquilo ali era um presente dele para aquelas pessoas. Ele estava se doando para elas. Ele era apaixonado por construção. Os pedreiros dele até hoje sofrem a falta dele. Porque, claro, que ninguém consegue ser igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito. Por mais que a gente valoriza, sempre vai fazer aquela falta de um jeitinho especial que aquela pessoa tinha. E ele ali fazia questão de domingo, ia na feira logo cedo, comprava uns braços de boi, essas coisas, ia cozinhar para aqueles pedreiros enquanto eles trabalhavam. E, enfim, é esse sentimento que eu queria que vocês entendessem, que eu acredito que seja um ponto positivo na Isis, né? Essas pessoas sentirem... Hoje, meu irmão colocou metas na nossa empresa, aonde se os funcionários... Porque a modernização também... tem isso, né? A gente tem que fazer formas que a empresa cresça, porém que nós não esquecemos do outro. E nós, se bater a meta, eles participam daquele lucro junto com a empresa. E eu acho que isso é uma forma de sim ver o funcionário como um todo, né? Se eu já era apaixonado, estou mais ainda pela Isis. Coisa boa. Vocês, inclusive, acho que um ponto de vocês aqui em Recife, né? Uma unidade.
Laticínio Guararapes, o nome. O Laticínio Guararapes surgiu 2 anos após a Laticínio ter sido aberta. Era o irmão e a cunhada, né, do meu pai, o irmão da minha mãe e a mulher, eles decidiram se unir para abrir uma filial aí em Recife. É lógico que, para você ver como cada ambiente, ela vai ter a sua cultura. Recife já é algo diferente, até pela a localização dela está. Sousa é um lugar sofrido, Sousa é um lugar onde as pessoas trabalham sabendo que realmente precisam valorizar aquilo ali. Recife já é um local onde a gente tem que trazer mais tecnologia. Não que a gente pule os valores, mas, querendo ou não, é administrada de forma com aquela região. Nós lá temos também uma belíssima história, temos muitos colaboradores antigos, né? Lá é sociedade também, né? É meio a meio. E lá quem administra é a nossa família, hoje é os filhos da minha tia, meu tio também faleceu, mas também é uma empresa que vem crescendo. Eu falei essa diferença, mas em relação a crescimento, que primeiro que a Laticínio Belo Vale ela começou antes da Guararapes, né? Mas enfim, é uma empresa também que vem se destacando, né, aí em Pernambuco, e é uma cidade muito maior, tem as dificuldades também são diferentes, né? Mas que também a gente tem muito orgulho de estar unido lá, a gente ajuda no que pode e a gente está seguindo bem. Oi, você mencionou também já algumas vezes que a Isis contém, né, um quadro de funcionários antigos, né, bastante robusto, né? Então, é correto presumir que vocês têm um plano de cargo e carreira bastante atrativo para eles? Meu irmão, ele sempre procura, eu falo sempre meu irmão, gente, porque realmente essa parte administrativa, como meus outros irmãos, decidimos deixar nas mãos dele, primeiro por saber a competência que ele tem. Ele é um homem completamente inteligente. Ele já vinha junto ao meu pai, ele morava em Sousa, nós morávamos aqui em João Pessoa, e eu faço mais essa parte de relações públicas, né, de mostrar a nossa história. Eu posso falar o seguinte a você em relação a isso. Ele é uma pessoa onde ele valoriza muito essa questão de, primeiro, antes de trazer de fora, a gente vê se realmente nós temos o setor de RH, onde analisa, faz esse estudo, o que ele pode fazer com que haja crescimento dentro da própria empresa, ele faz. Ele só traz gente de fora quando realmente ele vê que ali não tem pessoas que consigam preencher aquele determinado cargo. Ele vê muito essa questão. Geralmente, empresas que enxergam pessoas têm essa prática, né? A verdade é essa. É claro que se eu amo meu companheiro de trabalho, que é os nossos funcionários, é lógico que eu vou querer ver ele melhor. Sem dúvida, a gente tem esse trabalho, sim. Agora, essa coisa de ter que trazer de fora, lógico, sempre tem que trazer, né? Não tem como. Para até aprimorar, inovar, às vezes, a mente do... Mas, tipo, se para você entrar dentro da indústria, você já tem que vir do setor de carregamento, esses cargos mais braçais, vamos dizer assim. Então, tem esse crescimento, a gente faz questão que tenha dentro da nossa empresa. Você já falou bastante para a gente do lado da Isis e dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários. E aí eu queria saber um pouquinho de você, como é que você colocaria para a gente, explicaria para a gente a parceria. Você já falou que a Isis ela tem que ser muito parceira, inclusive dos seus clientes, né, inclusive dos consumidores finais também. E como é que você colocaria para a gente essa parceria, né? Quais seriam esses principais canais de comunicação que a Isis tem com seus consumidores? Se esses consumidores, vocês costumam também consultar esses consumidores para saber essa questão da própria produção, né? Do melhoramento, das inovações dentro da empresa, dos lançamentos, com essa parceria com os seus clientes, os consumidores? Tem um método tradicional, que é o saque, né?
um método onde é a única forma da gente estar realmente ligado direto com o nosso cliente, né? Todas as vezes que a gente é procurado, a gente trata com muito respeito. A gente já passou por problemas que a gente vê muito acontecer, de pessoas querendo fazer o mal, mas nunca a gente tratou isso como... nunca levou adiante como uma coisa... A gente sempre trata da melhor forma possível, até por entender o coração maquiavélico de algumas pessoas, mas a gente tem que reverter isso em bem, para que cada vez mais a gente se proteja mais. E a gente é uma empresa extremamente aberta. Toda vida que a gente tem alguma reclamação, a gente movimenta não só o setor da qualidade, mas a gente movimenta gerentes para procurar resolver, entender o porquê de algum problema que tenha acontecido. E em relação a aprimorar os nossos produtos, meu irmão criou há um certo tempo, ele manda produtos para algumas pessoas para saber o feedback dessas pessoas. Isso é um ponto positivo, né? Onde a gente deixa aberto a pessoa opinar se de fato está bom, se está precisando de alguma coisa. Enfim, é a forma que a gente tem de saber, né, o retorno daquele nosso produto. Uma coisa eu sei, nós somos uma empresa extremamente aberta para entender e para procurar melhorar se existir algo errado. E temos o nosso saque, onde a gente está diretamente à escuta de quem vir. Porque geralmente as pessoas querem ligar só para criticar. Seria tão bom, né, se as pessoas também ligassem para elogiar. Mas, graças a Deus, o mercado realmente é o nosso melhor elogio. E é isso. A colocação realmente, né, como o canal de comunicação do saque, como você disse, né, normalmente a gente visualiza até o saque como uma forma de um canal de comunicação mais crítico, né, de uma reclamação, enfim, do registro de uma reclamação. Você sabe que assim, a gente às vezes tem que até que dividir, uma pessoa é contratada por saque. A gente tem que até que, às vezes, arranjar uma outra função que seja para aquela pessoa, para não ficar... Porque é lógico que todo dia não vai chegar milhões de ligações, de reclamações. Mas seria tão justo e bom se esse saque funcionasse, digamos... Não tem aqueles papelzinhos que a gente dê sua opinião? Seria tão interessante, né? Porque daí aquela pessoa ia ter uma função o dia inteiro ali para estar dizendo, o cliente disse que botasse mais açúcar, ou inventasse um produto assim, assim, assado. Funcionasse como uma sugestão também, né? Também, né? Mas infelizmente não. De dar sugestões à empresa. Mas essa é uma questão bem cultural mesmo da gente. Não adianta querer inventar outra roda, né? De não utilizar aquele meio de comunicação como uma forma positiva. Um outro questionamento, Isis, que a gente já verificou na sua fala, é essa questão da valorização dos colaboradores, né, que vocês têm. Né? Então, os funcionários de vocês, os colaboradores de vocês, já na sua fala a gente verifica que eles têm uma cultura organizacional diferente, né? Eles já são bem mais valorizados. E o que a gente queria saber um pouquinho de vocês era justamente se a Isis ela oferece alguma forma de apoio, né, aos seus funcionários através de, enfim, cursos, treinamentos. Você já colocou aí que a questão de um benefício que seria esse plano de saúde, né, para agregar melhor. E essa questão também, porque muitos autores, né, os estudiosos da área da administração, eles normalmente associam esse sucesso das empresas, né, ao conhecimento que os funcionários também passam, né? Ao conhecimento que os funcionários têm dentro da empresa, né? E de como a empresa ela consegue aplicar esse conhecimento. Você já falou para a gente que vocês não adotam aquele departamento de pesquisa e desenvolvimento, vocês ainda adotam essa valorização do conhecimento dos funcionários dentro da empresa, né? De sugestões do próprio colaborador da empresa. E aí a pergunta, na verdade, seria exatamente isso. Se a Isis ela oferece até algum apoio a mais, alguma forma de treinamento, cursos, para melhorar essa gestão de conhecimento dos seus funcionários, né, dentro da empresa.
é com muito orgulho que eu digo a vocês que a Isis já ajudou vários colaboradores nossos, com parceria, claro, a se formar em cursos superiores, né? Tem um fato que eu fiquei tão surpresa. Nós temos pessoas que a gente contrata, consultores de captação de pessoas que realmente merecem destaque para gerenciar determinado setor. Nós temos essas consultorias. E um funcionário, um consultor nosso, ficou surpreendido com a capacidade daquele determinado funcionário, que inclusive era um funcionário desde quando abriu a empresa, só que ele era um analfabeto. Aí, caramba, esse menino foi estudar, ele aprendeu, hoje ele é uma potência. Sabe aquela pessoa que é impressionante com uma valorização do conhecimento, e eu costumo dizer que a autoestima é tudo na vida, né? Então, se eu estou empoderada de conhecimento, gente, é impossível dar errado. Se não der certo ali por algum motivo de relacionamento, o que quer que seja, mas em qualquer canto que eu for no mundo, eu vou ser grande, eu vou ser importante, eu vou ser... A gente tem que se alimentar de conhecimento. Nós acreditamos nisso. É tanto que a gente ajuda as pessoas a fazer esses cursos mais... Porque são pessoas que já têm uma certa idade, já têm família, não tem como estar numa faculdade direto, né? Então, eles fazem esses cursos EAD, né, que chama, e a gente faz questão de participar com esses cursos. A gente manda nossos... A gente... Caiu aqui, ligaram para mim. A gente faz esses cursos de coach com nossos gerentes. E assim, a gente não para, a gente não... Sempre a gente está tentando trazer motivação nesse sentido para os nossos funcionários. Seja gerentes, seja funcionários chão de fábrica, a gente está sempre buscando algo onde a gente faça diferença na vida deles, né? Porque conhecimento... Pronto, vocês não sabem aquele programa que as empresas com determinado número de funcionários é obrigado você ter aquele jovem aprendiz, né? A Isis, ela transformou isso em coisa boa. É aquela história, você pegar uma coisa, não é que seja ruim, o negócio é que você é obrigado a fazer aquele processo, que é justo. Porém, a Isis transformou isso em algo melhor. Nós tornamos em jovens talentos. O que é que nós fizemos? Nós lançamos um edital dentro nas redes sociais, na mídia, onde os jovens pudessem se inscrever. E dali a gente fez meio que uma seleção de pessoas onde a Isis ia ajudar aqueles descobrir verdadeiros talentos e não preencher uma vaga, né? Onde a gente pudesse tirar daquela criança, porque ainda eram praticamente crianças, estavam entrando, eram já adolescentes, mas tem uma mente infantil, mas a gente ia trabalhar naquele menino o sonho, a vontade, a genialidade, né, daquele adolescente. Gente, foi surpreendente o que a gente encontrou. Eu chego a me arrepio. Todas as vezes que eu lembro, é com alegria que a gente vê como existem pessoas que o que falta é o incentivo. Eram crianças, eram pessoas do sítio, eram pessoas que trabalhavam em escola pública, que estudavam em escola pública. Então, o que faltava nelas eram, de fato, aquele empurrão. Pessoas que, às vezes, a própria família não acredita nela, né? E foi tão rico, foi tão maravilhoso enxergar aquilo, que a gente viu quanto é bom a gente transformar, às vezes, o que é ruim, ressignificar isso em coisas boas, e o que a gente... Aí, nossos frutos a gente está colhendo, né? Que deu possibilidade àquele jovem de se tornar quem sabe, um gênio, não só para a nossa empresa, mas, sei lá, foi a primeira oportunidade dele, foi a gente que deu. E um primeiro valor, de fato, não um cara que foi para ali para preencher o tempo para criar uma experiência, não. A gente viu ele como um talento. Isso, ele já sai, que nem um carro quando a gente faz fricção, assim, que solta. Ele já sai cheio de sonhos,
ele já vai querer mostrar o melhor que ele tem para mostrar, né? Tudo que você falou para a gente, né, até agora, a gente percebe na sua fala, como o Kevin disse, a sua paixão, né, fazendo jus ao seu nome e ao nome da empresa, né? Essa valorização, e a Isa, ela traz bem essa característica, né? E para fechar uma pergunta para você, né, nosso último questionamento que nós teríamos, ele está justamente relacionado também a, vamos dizer assim, eu vou dizer ao Wellington para colocar como o futuro da Isis. Nosso futuro? Na verdade, deixa eu formular bem uma pergunta assim para você. Como você mostraria para a gente? Né? A gente viu que vocês têm um catálogo, você falou hoje que com 92 itens já, né? Vocês trabalham, né? A gente conhece, quem é da região, né, do Sertão, conhece que a Isis, ela tem o restaurante, né, a academia, tem outros segmentos também que já trabalham, né? E aí, não só esse mix de produtos derivados do leite, né, esses 92 itens que vocês possuem hoje no catálogo, mas qual seria esse planejamento de expansão, né, para outras áreas, ou outras áreas que a gente não conhece ainda, que a Isis já atua? O que é que você diria para a gente, como é que você colocaria para a gente isso? Hoje a gente vê que o mercado está muito rápido, né? A gente é obrigado a estar inovando, né? A gente deve sim aprimorar cada vez mais, como a gente vem fazendo, principalmente a parte administrativa da nossa empresa. A nossa empresa já é uma bela empresa, uma empresa moderna, quem conhece sabe. Porém, lógico que a gente tem que abrir novos caminhos, né? Nós temos sim alguns projetos em mente, mas mais voltado realmente no nosso segmento. Nós temos aí projetos de food service, né, para um produto de excelência para restaurantes. A gente não só quer vender, a gente não quer vender quantidade, a gente quer vender para hotéis e restaurantes volume, mas com qualidade, né? Nós temos projeto também e aí é mais uma coisa de incentivo de verdade, a Fazenda Escola. Meu irmão, ele é da pecuária, ele adora essa coisa do animal, de saber cuidar do animal, e ele vê diferença quando se trata o animal, você vê na Europa, são pequenas famílias, mas elas vivem muito bem por produzir produtos de qualidade, né? O queijo que tem na Europa, ele traz diferencial porque é um leite que tem qualidade. E é isso que meu irmão tenta implantar. Você vê que Sousa, hoje é a região, ela tem uma quantidade de leite, a bacia leiteira daquele lugar, ela é riquíssima. Por não existir água, é algo que você é de não acreditar quando se fala. Sousa, hoje, ela se destaca em relação à produção de leite. Eu moro no Brejo e você vê que não consegue, o Brejo é um lugar mais frio, não consegue produzir o que Sousa produz. E isso tudo é fruto de eficiência, de trabalhar com eficácia em tudo que faz, tecnologia. As pessoas acham porque é no campo, é no mato, não existe tecnologia. Não, a gente tem que levar a tecnologia, sim. Hoje em dia, toda fazenda que tem a tecnologia, que tem a modernidade. Você vê, hoje a gente tem sementes, a gente tem equipamentos onde a gente consegue uma boa genética. E é isso que a gente quer fazer também, a Fazenda Escola, onde a gente possa cada vez mais, nós já temos algumas parcerias com o Sebrae, mas a gente quer cada vez mais aprimorar essa criação ali naquela região, para que as pessoas vejam, sim, que é bom estar no campo. O campo sempre, hoje não, sempre foi o que gera riqueza no nosso país, é o alimento, né? Você vê que pode faltar tudo, mas não pode faltar alimento. Então, o alimento, o campo, o agronegócio, ele e a construção civil é o que enriquece o nosso país. Então, eu acredito no tempo onde as pessoas vão, sim, quando as pessoas descobrirem que podem produzir não só leite, mas o alimento, feijão, arroz, grãos, pode produzir com tecnologia, sem precisar ter uma vasta terra, algo que lhe dê muito trabalho, e sim eficiência, trabalhar com eficiência, né? E é um dos projetos também. Enfim,
a gente está sempre na busca ativa de... Você percebe que a gente nunca quer estar só, a gente nunca pensa trabalhar só, a gente pensa, é um pensamento em comum da nossa família, a gente quer sempre agregar o enriquecimento coletivo. É muito bom quando você enriquece coletivamente, né? Enriquece no sentido, gente, de prosperar, não é dinheiro em conta. É você prosperar. Eu acredito que a verdadeira riqueza é quando você é uma pessoa onde você prospera a vida do outro, né? E meu irmão, eu tenho muito orgulho dele, ele tem essa capacidade de prosperar a vida das pessoas que o cercam. A Souza já foi um local, eu estou falando muito, né? Mas esse é um exemplo bem significativo que está sendo um destaque, está sendo um verdadeiro destaque naquele lugar. Souza era um lugar onde já foi uma das maiores cidades da Paraíba em riquezas, e era o algodão, e um certo tempo foi extinto por conta do bicudo, e hoje meu irmão, ele tem uma indústria de ração de animal, que é para beneficiar justamente os nossos produtores, só que ele tem que trazer o caroço de algodão de muito longe, e isso encarecia aquela ração. E a gente não conseguiria passar, de fato, a melhor forma para os nossos produtores. E daí ele teve a brilhante ideia de pegar 10 famílias e fazer um experimento de plantar um caroço de algodão, fazer uma pequena plantação, aonde, para ver se realmente dava para fazer trazer mais. Aí ele lançou a associação, ele não quis para ele, meu irmão é uma pessoa que ele não gosta muito de... ele sabia que poderia ser algo que, se desse certo, ele não quer o mérito para ele, o fato é esse, ele queria o mérito para aquelas pessoas que acreditaram. Então ele lançou a associação, montou uma usina. Gente, hoje é impressionante. Quem vai em Souza é um mar branco de algodão. O que foi isso? Ele trouxe uma semente com tecnologia, aonde dificilmente pode acontecer novamente o ataque dos bicudos, né? Enfim, o que é isso? Tecnologia, né? As pessoas viram, infelizmente, nós também temos uma cultura da gente só acreditar no que a gente vê. A gente não quer ter coragem de apostar, né? A gente aposta em tantas coisas, às vezes, que nem... Mas, realmente, ele foi um homem corajoso, que eu acho que isso já é fruto dos nossos pais. E daí, hoje, Souza está voltando a ser uma cidade riquíssima nesse setor, diante de algo que ele acreditou, né? E a gente, aí para voltar ao que você perguntou, a nossa empresa hoje se ocupa muito em relação a isso, né? A gente já é uma empresa tão próspera, então a gente vê hoje que a gente precisa ajustar, fazer esses ajustes com os nossos produtores, trazer novas tecnologias, fazer com que as pessoas entendam, porque a gente sabe que se as pessoas não acreditarem na tecnologia, na eficiência, a gente não consegue crescer, que a gente não cresce sozinho, né? Então, é um conjunto. Mas, de fato, existe, sim, alguns projetos que também a gente não é bom estar falando por conta que a gente ainda está se ajustando, mas é lógico que a gente é uma empresa que quer, sim, eu acho que a gente não quer sair do nosso segmento, né? A gente não quer sair do segmento de laticínios, de indústria, mas que forme raízes em alguns setores. Muito obrigado, Emília, Kevin, Isis. Nós, aqui do grupo do doutorado, a gente não sabe nem como agradecer a você. Encantadora, né? A sua energia nos contagia. E nós queremos agradecer também em nome do professor Eduardo de Camargo Oliva, que é o diretor do programa Stricto Sensu, o programa de doutorado lá da Universidade de São Caetano do Sul, e também do professor Antônio Carlos Gil, eles que estão nessa disciplina conosco. Eu que agradeço, fico até emocionada, assim, nos faz ter a certeza que vale a pena falar a verdade e ter o verdadeiro sentimento de amor, né? Eu acho que o que Deus quer é que a gente dissemine amor, nada mais que isso. E daí a gente colhe frutos, né? Isso tudo, a nossa história, é o fruto do que a gente fez a vida inteira.